Como fazer a comunhão espiritual naquele dia que você vai à Santa Missa, mas não pode comungar? E antes de responder essa pergunta, quero trazer outra questão, que também é a dúvida de muitas pessoas, que pensam da seguinte forma: naquele dia que eu não vou comungar, eu preciso ir à Santa Missa? Ou não faz sentido ir à Santa Missa se eu não vou receber a Eucaristia? Nunca pense desse jeito, meu irmão. Nunca pense desse jeito, minha irmã. Essa é uma enganação, uma armadilha de Satanás, que quer te afastar ainda mais da graça de Deus. Então você tem que ir à Santa Missa, mesmo que naquele dia você não vá receber a Eucaristia, por vários motivos. Primeiro, porque se você falta à Santa Missa nos domingos e demais dias de preceito do ano, você comete outro pecado grave. E a sua situação, que já estava difícil, se torna ainda pior. Então não peque ainda mais, vá à Santa Missa, mesmo que você não vá receber a Eucaristia. E a outra questão também muito importante é que, participando da Santa Missa, apesar de você não receber a Eucaristia, ainda assim você recebe a graça de Deus na medida que o seu pecado permite. Então, mesmo que o seu pecado, de alguma forma, te afaste da graça de Deus, Deus quer derramar a graça sobre você, mas o seu pecado impede. Apesar disso, participando da Santa Missa, você ainda receberá a graça de Deus, justamente para sair do pecado, justamente para mudar essa situação. Então você tem que ir à Santa Missa. E a comparação que eu faço é como se você estivesse, por exemplo, com uma grande dor de cabeça e dissesse o seguinte: eu não vou tomar remédio agora, não vou tomar aqui um analgésico nesse momento, eu vou esperar primeiro eu sarar a dor de cabeça, passar aqui esse sofrimento e depois eu tomo o remédio. Isso faz sentido? Não faz sentido. É justamente no momento que você está enfermo que você precisa procurar ainda mais o medicamento que pode te restabelecer a saúde. Então, naquele momento que você caiu, você tem que procurar a Deus ainda mais. Claro, você não pode receber o sacramento da Eucaristia, como eu já vou te explicar já já. Mas você tem que rezar, você tem que clamar a Deus ainda com mais insistência, ainda com mais perseverança, para que Ele te restabeleça, para que você recobre o estado de graça com urgência. Então vá à Santa Missa, nunca deixe de participar da Santa Missa, mesmo que naquele dia você não vá comungar. A outra questão muito importante é, como eu acabei de dizer, nunca, em hipótese alguma, receba a Eucaristia se você estiver em pecado grave ou em pecado mortal. Ponto final. Não existe exceção. Como nos fala a palavra de Deus, e isso é muito sério, isso é muito claro e é muito sério, na carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 27. Quem comunga sem estar devidamente preparado, com o coração bem disposto para receber a Eucaristia, quem comunga nessa circunstância, come e bebe a sua própria condenação. Ele quem avisa amigo é, ou combinado não é caro, como diz o ditado popular. Então, assim, eu fico impressionado com tantas pessoas que sabem disso. Não é novidade, não é segredo, sabem disso, mas apesar disso vão receber a Eucaristia e cometem essa comunhão sacrílega, que, como eu acabei de dizer, e é bíblico, comem e bebem a sua própria condenação. E uma grande armadilha de Satanás é se disfarçar de Jesus, para que a pessoa pense que é Ele, o Senhor, que está chamando você para comungar. E não é. Porque eu escuto tantas pessoas dizerem: nossa, eu sei que eu estou em pecado grave, e eu tinha me proposto a não comungar. Mas na hora da comunhão, da distribuição, eu escutei no meu coração a voz de Jesus que dizia: venha, eu estou te esperando. Pode vir e receber na Eucaristia. Essa voz não é de Jesus. Também São Paulo, na segunda carta aos Coríntios, nos alerta: Satanás sabe se transvestir, se disfarçar em anjo de luz. Então, muitas vezes, essa vozinha doce, que você e eu até, e todos, escutamos, não é de Jesus. Por isso, nós precisamos ter muito discernimento
e nos firmarmos, não no nosso achismo, na nossa percepção pessoal das coisas, mas naquele que é o ensinamento perene, definitivo da Igreja Católica, que é: não comungue se você não estiver em estado de graça, não existe exceção. E aí também, outra questão muito importante em relação à Eucaristia, é que essa condição de ir à Santa Missa e não comungar precisa ser algo urgente. Algo assim, muito pontual. Tomara a Deus que nunca aconteça isso na sua vida, ou se acontecer, tem que ser algo que aconteceu hoje para nunca mais. Que aconteceu uma vez para nunca mais. Nós não podemos, em hipótese alguma, nos acostumarmos com essa condição de viver longe da Eucaristia, porque isso não é vida. E quem nos fala isso é Jesus, no Evangelho segundo São João, capítulo 6. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida em si mesmo. Se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Não são palavras minhas, são palavras de Jesus, que estão no Evangelho segundo São João, capítulo 6. Então, assim, é impressionante. Ah, não, eu vou à Santa Missa, não comungo mesmo, já faz 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, como se fosse algo supérfluo, não é? Ah, eu sinto tanta saudade de Jesus, mas não faz algo efetivo para sair dessa condição de pecado. Você não pode se acostumar a isso. Não é que eu vou à Santa Missa, não é? Só não recebi a Eucaristia. Não é só. Não é só. É tudo. Tá entendendo? Não é só, é tudo. Então você precisa sair dessa condição com urgência. Jesus, nosso Senhor, que não mente, que não brinca, mas que é a verdade, que fala com seriedade, nos alerta: se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. E tem gente brincando com a salvação. Então, cuidado, meu irmão, cuidado, minha irmã. Se você está nessa circunstância, saia dela o quanto antes. E quais são exemplos dessas circunstâncias? Todos os pecados graves cometidos contra algum dos 10 mandamentos da lei de Deus, contra algum dos 5 mandamentos da lei da igreja. Então, por exemplo, casais de segunda união, o adultério, contra a castidade, 6º mandamento, não pode comungar. Casais de namorado que têm vida sexual ativa não podem comungar. Quem é casado só no civil ou é amaziado, mora junto, não pode comungar. Quem usa qualquer tipo de método contraceptivo não pode comungar. Se você falta à toa à Santa Missa num domingo ou outro dia de preceito, enquanto você não se confessar, não pode comungar. Quem se envolve com pornografia, masturbação, qualquer tipo de pecado contra a castidade, não pode comungar. E outras questões também além da castidade, como furto, etc, etc. Falso testemunho, todos os pecados contra algum dos 10 mandamentos da lei de Deus ou contra algum dos 5 mandamentos da lei da igreja. Então, se você está nessa circunstância, se arrependa, saia do pecado quanto antes. Só depende de você. Só depende de você, de mais ninguém. Sair do pecado hoje, procurar o sacramento da confissão e se confessar, e voltar ao estado de graça e voltar a receber o Senhor Jesus na Sagrada Eucaristia. Mas, naquele dia pontual que você tem que ir à Santa Missa e vai, como eu acabei de dizer, para ter de Deus essa força, essa graça, na medida que o seu pecado permite, mas receber de Deus essa graça para sair do pecado, você vai à Santa Missa. Na hora da comunhão, não pode receber a Eucaristia. Mas, apesar disso, você faz a comunhão espiritual. De que jeito? Quando começar a distribuição da Eucaristia, primeiro deixa eu voltar um pouquinho. Começa o rito da comunhão.
Cordeiro de Deus, tirais o pecado do mundo, você reza, já conhece. E o sacerdote apresenta: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de quem entreis em minha morada, mas sem uma palavra sereis salvos. E aí começa geralmente o canto da comunhão. Muitas pessoas se sentam, mas não é correto. Independentemente de você receber a Eucaristia sacramentalmente ou não, você tem que permanecer em pé. E aí as pessoas que vão receber Jesus na Eucaristia entram na procissão da comunhão, e você que naquele dia não vai receber a Eucaristia, vai fazer a sua comunhão espiritual. De que forma? Você vai se ajoelhar e vai rezar, fechar os seus olhos e vai rezar para Jesus, com Jesus, do jeito que eu vou te ensinar. Tende compaixão de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. E as mulheres dizem: sou uma mulher pecadora. O Senhor quer estar comigo na Eucaristia, mas o meu pecado nos impede. Por isso eu peço humildemente a Jesus, meu libertador, me liberte de todo pecado e venha morar no meu coração. Tende compaixão de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. O Senhor quer estar comigo na Eucaristia, mas o meu pecado nos impede. Por isso eu peço humildemente a Jesus, meu libertador, me liberte de todo pecado e venha morar no meu coração. Amém. Essa oração eu vou deixar também para você no texto do vídeo. Acesse, decore essa oração, reze com fé, pensando, prestando atenção naquilo que você está falando, naquilo que você está rezando, pedindo a Deus esta graça da misericórdia e esta graça de sair do pecado. Às vezes você mesmo nem sabe como. Na nossa vida acontecem situações que a gente nem sequer encontra por nós mesmos uma solução. Não consegue enxergar muitas vezes a luz no fim do túnel. Eu quero sair do pecado, mas eu não sei como. Então peça a Jesus: Senhor, me liberte. É no Senhor que eu deposito a minha confiança. O Senhor é o meu libertador. Vem me libertar do pecado, como nós acabamos de rezar. E claro, faça a sua parte com propósito, com sinceridade, com verdade. Eu preciso sair do pecado, ponto final. Essa condição não é brincadeira. O pecado mortal não tem esse nome como um apelido carinhoso. Ele é mortal porque ele mata. E nós não podemos brincar com a nossa salvação. Tudo pode ser deixado para depois. Tudo, menos a nossa salvação. A nossa salvação tem que ser cuidada hoje. Porque o único dia que eu tenho é o dia de hoje. Amanhã eu não sei mais se eu estarei aqui. E agora me conte aqui nos comentários, por favor. Você tem participado da Santa Missa, sim ou não? Porque parece um absurdo, mas apenas 9%, saiu aí recentemente uma pesquisa, apenas 9% dos católicos, dos que se declaram católicos, não é de todas as pessoas, não, dos católicos, participam regularmente da Santa Missa. Você é um destes, sim ou não? Você tem esse compromisso de participar da Santa Missa, sim ou não? Conte para mim aqui nos comentários, por favor. E, por favor, deixe o seu like, o seu joinha e compartilhe este vídeo. Quantas pessoas precisam dessa reflexão, precisam dessa palavra de Cristo para penetrar o coração e levar a conversão para a vida dessas pessoas? Nossos irmãos precisam. Então, por favor, compartilhe este vídeo. Tenho certeza que Deus agirá através de você, em você, na sua vida e fará em você aquilo que você precisa. Muito obrigado. Beijo e até a próxima. Fique com Deus.